Salve, salve, devoto! No oferecimento dela, meu amigo, da Bot Internet, a internet que não trava, a internet de qualidade e com o melhor preço do mercado. Você quer uma internet de ponta? Corre pra cá, corre pra Bot. Meu amigo, folhas e bordados, uma camisa bordada pra sua empresa de altíssimo nível, você vai fazer na Folhas e Bordados. Nós estamos no primeiro piso ali do BH Shopping, em frente ao Carrefour. Olha a qualidade, olha o símbolo do canal do Rap Show, olha o símbolo da Bruce, altíssimo nível. Link na descrição, pode procurar e pede aquele descontinho maroto, meu amigo. Bruceus, um brinde a você, um brinde a Bruceus, a cerveja pro malte do torcedor alvinegro, e a Matê é a mais nova bebida da cervejaria Bruceus. Então não perca tempo, quer uma bebida de qualidade pro seu carnaval? Pode vir pra cá, vem de Matê. É, meu amigo, desembola, precisou de grana, a gente desembola pra você. Parcelamos de 12 a 18 vezes o empréstimo que você tanto precisa e o crédito cai na hora. Tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite. Tem esse cartão? Pronto, nós emprestamos para você. Instituto Céspedes, calvície tem solução, e a solução é o transplante capilar. O atendimento é exclusivo e personalizado. Garanta a qualidade para vocês. Olha aí, ó, não tenho mais nenhuma entrada. Primeira consulta é gratuita. E fechou com a gente? 13% de desconto. Rapidinho, bora começar a falar de Galo e vou falar da minha opinião sobre o jogo. Um jogo patético, não tenho outra palavra para poder dizer. Talvez seja muito pesado e talvez aqueles que assistem o canal, principalmente do Atlético, conselheiros ou inscritos aqui do canal vão achar um pouco pesado essa minha fala. E ela é mesmo um pouco pesada, ela é uma frase mais forte, ela é uma frase mais firme, mas ela é uma frase que faz muito sentido. Ela é uma frase que não brinca com a realidade do que nós estamos vendo. Nós estamos vendo um time que defensivamente é uma tragédia. E a palavra é essa, senhoras e senhores. Nós estamos vendo um time que defensivamente é uma tragédia, tá certo? Tem um gol aqui que ele mostra muito o que eu quero dizer e talvez eu vou ter que cortar ele, porque eu peguei ele de uma emissora que não é a Globo, mas eu não sei de quem é, porque eu recebi isso no Twitter. E aí ele veio com esse corte, eu não sei de onde que veio, quando eu subir é que eu vou descobrir. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui esse lance e vocês vão entender o que eu quero dizer, tá certo? Vamos lá, cara. Olha como é que começa essa jogada. Vou voltar aqui. A bola tá do lado, olha pra você ver. Primeiro o cara acha um passe aqui em cima, né, do jogador do Atlético. Até aí tudo bem, isso acontece. Só que olha isso que acontece. Chegou aqui, olha, não tem ninguém no cara. Você vê que não existe uma marcação forte na saída de bola da equipe. Olha isso. Olha lá, olha pra onde que a bola tá indo agora. A bola vai encontrar um cara sozinho na passada. Olha o outro cara também sozinho. E repare bem que agora eu vou voltar pro lance aqui, depois eu vou deixar correr. Um jogador do Atlético, 2, 3 na cena. 4, 5 na cena. E aí, 5 ficaram pra lá. Aí você tem 5 que a gente viu, ficou pra lá, porque tem aqui embaixo com certeza o jogador. Olha pra você ver que é quase no mano a mano. Olha só, o jogador pega, é quase no mano a mano, é 3 contra 2. E aí o Iago Pikachu acerta esse chute de boa sorte que ele fez, e aí, meu amigo, acabou. O que eu tô querendo mostrar pra vocês aqui? Que a defesa do Atlético é um arame liso, que o meio-campo do Atlético inexiste. Os jogadores conseguem chegar ao ataque do Atlético da maneira que eles querem. É um fato, é uma realidade. Eu não tô criando nada aqui, eu não tô inventando nada aqui, eu não tô tirando nada daqui. Eu tô mostrando pra vocês um fato. A defesa do Atlético é extremamente exposta. Isso é culpa do Sampaoli, que não faz a proteção da defesa. O Filipão veio aqui e começou mal pra caramba e arrumou a defesa do Atlético, porque ele viu que o Atlético não tinha meio campo, então ele fez um time reativo. Depois que o Filipão veio aqui, entrou o Milito, que tinha um jogo muito rápido, de transição muito rápida, mas na hora que todo mundo sacou o jogo dele, ele passou a jogar um futebol reativo. E quando você não tem os meio-campistas que têm a qualidade suficiente para fazer marcação, pressão, voltar em bloco e fechar os espaços, você precisa ter um time reativo. Então, na minha opinião, porque esse empate é uma derrota vexaminosa, esse empate barra derrota que o Atlético teve pro Remo é um sintoma do problema chamado Jorge Sampaoli, que não consegue taticamente fechar esse time.
É a grande realidade. Eu sei que eu defendi o trabalho do Sampaoli aqui, pedi paciência, mas, cara, depois que você empata com o Atlético, você empata com o Remo, e você só faz 2 partidas decentes, que é contra Palmeiras e Cruzeiro, e o resto são todas partidas indecentes, são todas partidas horrorosas, são todas partidas fraquíssimas, aí nós temos que tomar alguma providência. Então, assim, cara, fica claro pra quem tem olhos ver que o jogo de ontem foi um jogo patético. Foi um jogo horrível e os próprios jogadores na zona mista também consideraram um jogo abaixo, também consideraram um jogo ruim, também consideraram uma partida pífia, porque foi tudo isso, foi uma partida pífia, foi uma partida ruim, tá certo? E nós tentamos contar com jogadores que não vão acrescentar, como Igor Gomes, como Bernard, tá certo? Então assim, tá ficando feio. E aí eu já vou entrar no próximo tema que eu coloquei aqui, ó, ficando feio. Pra que leva? Bora falar sobre isso. E aí, meu amigo, eu criei um tema aqui na capa, que vocês vão ver que é o primeiro tema ali, ó, ficando feio, e eu coloquei o Cassierra pelo seguinte. A parada é a seguinte, eu acredito que o Cassierra não tenha condições físicas. Eu acredito que o Minda tenha condições físicas, mas esteja ainda totalmente, taticamente deslocado do Atlético. Eu acredito que fisicamente talvez ele não tenha. O Iguinho falou, não tem condições físicas. Mas eu te faço uma pergunta. Pra que leva então se não tem condições físicas? Pra passear? Os caras estão indo lá dar um rolê. O que tá acontecendo? Os caras estão indo lá dar um rolê, os caras estão indo lá dar uma volta, os caras estão indo lá... A cadeira desceu de vez e a minha outra cadeira chegou na minha outra casa e eu tive que mandar pra cá, voltou pra coisa que a cadeira que o Kimble me deu. Cara, você precisa ver a confusão que eu arrumei com essa cadeira. Essa cadeira chega depois do carnaval só. Então o que acontece, cara? Tá ficando feio pro Sampaoli. Vocês desculpa parar aqui, mas explicar da cadeira, gente. A cadeira eu mudei de casa. Comprei a cadeira, esqueci de mudar o endereço, chegou na outra casa, voltou e agora ela tá vindo pra cá. Bom, voltando, tá ficando feio pro Sampaoli, você sabe por quê? Porque o argumento dele é que taticamente esses dois não estão funcionando. Ok, tudo certo, taticamente não, é fisicamente. Beleza. Vamos colocar que isso seja uma verdade, vamos colocar que isso realmente esteja acontecendo, eu vou acreditar na palavra desses caras. Mas aí eu me chamo a atenção o quê? Pra que leva? Por que não leva o Cauã Soares, que fisicamente tá bem? Por que não leva um Riquelme, não leva um Gabriel Veneno, não leva um Murilo, não leva jogador que vai aguentar correr, que vai aguentar taticamente tentar ajudar o time em alguma coisa? Sabe, eu não consigo compreender isso. Não entra na minha cabeça você levar 2 atletas pra passear no estádio, porque é isso que eles estão indo fazer. E o torcedor fica puto, o torcedor não consegue compreender. Leva pro estádio na hora que tiver condições de jogar 10, 15 minutos, pra jogar meia hora. Se não tem condições de jogar 20 minutos, não leva. Não leva. Torcedor fica puto e com razão, me cobra aqui, olha lá, ó, tá tendo problema mesmo, a Itatiaia tem razão, olha lá, ó, o Sampaoli tá tendo problema pessoal por causa disso. Culpas suas de não entender, e aí é diretoria técnica do Atlético, aí eu tô falando de Paulo Brax, tô falando do gerente que tá lá, o coordenador, tô falando dessa turma, de entender que chegar e falar assim, olha, não leva. Se ele não tem condições de jogar, se você não vai pôr esse cara em campo, não leva. Porque não faz sentido prático você fazer isso. Não faz sentido prático e não faz mesmo, cara. E não faz mesmo. E aí a gente fica com essa situação horrenda, fica com essa situação completamente nefasta e a gente fica sem compreender. Bom, bora falar, tá tendo birra com Scarpa, é por aí mesmo? Gente, bora falar sobre essa questão de birra com o Scarpa. Cara, mais uma vez o Scarpa entrou e foi excelente no jogo. No último jogo ele estava bem, foi substituído por conta da paranoia do Sampaoli. Uma coisa que eu não consigo compreender, uma coisa que eu não consigo entender o que aconteceu. Então assim, cara, eu fiquei completamente sem entender. Eu fiquei completamente sem compreender, eu fiquei completamente sem ter compreensão real, e a palavra é essa, tá, gente? Eu fiquei completamente sem ter compreensão real do motivo, da razão, da circunstância do Scarpa não ser titular absoluto no time do Atlético. Eu não consigo entender, eu não consigo compreender, eu não consigo, sabe? Não chega pra mim os motivos disso. E assim, cara, o que eu posso falar sobre isso com você é que eu acho que existe sim, aí sim existe uma birra do Sampaoli. Aí eu acho que é uma questão assim, ele não encaixa dentro do que eu entendo como bom para o futebol. E o que é bom então para o futebol? O que funciona para o futebol? O que faz sentido para você no futebol? O cara joga bem, faz partidas excelentes, consegue fazer boas jogadas, consegue fazer movimentações interessantes no campo e ele não serve?
Então, assim, cara, é um negócio também que não entra na minha cabeça. É um negócio que, na minha opinião, o Atlético, ele erra, ele se perde nessa situação. O Atlético fica prejudicado nessa situação, saca? E eu fico sem compreender, cara. E eu juro pra você que tá me acompanhando aí do outro lado, eu fico sem compreender os motivos, as razões que levam a isso. Saca? O Scarpa é um bom atleta, o Scarpa joga bem, a não ser que o Scarpa seja um problema dentro de campo. Talvez seja isso. Talvez o Scarpa seja um problema tão grande, mas tão grande dentro de campo. O Scarpa seja um cara tão problemático, mas tão problemático dentro de campo, que aí cria uma situação que ninguém quer que ele jogue. Porque não tem cabimento. É birra com o Scarpa, porque pra mim parece que é. Bom, e o Brax, que foi refutado pelo Sampaoli. Senhoras e senhores, ontem, na entrevista coletiva, o Paulo Brax foi refutado pelo Sampaoli. Vamos ouvir o que foi dito pelo Sampaoli, olha só. Ontem, o CSO do Galo, o Paulo Brax, deu entrevista falando que ele considera que o Atlético tem 3 primeiros volantes no elenco. Eu queria saber se você concorda que esses jogadores, como foi citado o Alexandre, o Alan Franco e também o Maico, você considera eles primeiro volante ou ainda você segue naquela que tem essa carência desse primeiro volante para você na equipe? No, yo realmente trabajo con los jugadores que tengo. Ninguno de los jugadores que usted nombra tiene características de primer volante, solo. Necesita de otro. Son jugadores de un perfil que para jugar con 2, no es para jugar solamente de primer volante, porque por perfil, por característica, por posición, Michael jugando solo para jugar está muy bien, pero hay otras etapas del juego donde le cuesta un poco más. Entonces, yo hallo que son todos jugadores con un perfil para jugar con 2 jugadores, o sea, para jugar con un parcero junto en esa mitad de cancha, o inclusive para jugar con 3 volantes, porque realmente no solamente cuando falo de alguna imposibilidad de control de partido defensivamente, no digo que pasa exclusivamente por los defensores, que también tienen algún tipo de desequilibrio debido a la inconsistencia también de la presión que tiene la parte superior. Entonces, es un todo que tenemos que corregir, que vamos a corregir, porque indudablemente por más que hagamos 4 goles en el primer tiempo como merecimos hacer, a lo mejor terminamos sufriendo algún gol por esa incapacidad defensiva que tiene Otimi en su generalidad, en su composición, básicamente, porque Eu acho que já foi o suficiente, né? Logo no começo ele já responde, deixei rolar mais um pouquinho para que você pudesse ter aí o seu ponto de vista. Cara, na minha opinião, eu acho que ficou claro, velho. Ficou muito claro que o Sampaoli, ele entende claramente que ele não tem o primeiro volante, apesar do Brax vir com aqueles números mostrando, fulano fez o primeiro volante a maioria dos jogos da vida, Ciclano, Beltrano, colocados lá, imputados lá em momentos distintos de necessidade. Podem ter começado por lá, mas brilharam como segundo volante. Maicon jogou a vida inteira bem de segundo volante e diz que é ali que se sente bem. Alan Franco foi a mesma coisa, joga até de lateral, mas não é ali. Então para com isso. Próprio Paulo Brax, aí você foi refutado, Paulo Brax. E aí você me trouxe um volante do Porto B, que eu não tô dizendo aqui que é péssimo, não. Acho que pode dar liga, acho que pode dar bom. Entendeu? Teve um mau momento na Europa e pode ser que aqui ele funcione bem. Só que a seguinte, se o Porto entendesse que esse jogador só precisava de minutagem, ele ficaria com ele. Esse é o ponto 1 que o Porto não dá mole. Ponto 2, nós precisávamos de um cara pronto e você não trouxe um cara pronto. Você é o culpado disso. Você é o responsável por isso. O Rafael Menin não me deu dinheiro. O Rafael Menin não colocou grana. O Rafael Menin não foi. Então é outro culpado. É outro culpado, senhor Rafael Menin. Então, o Atlético não tem time para disputar para ir para Libertadores. Gente, eu tô alertando isso desde o dia 1º de janeiro.
O Atlético não tem time para disputar a Libertadores se não contratar bem. Essa é a verdade, essa é a realidade. Eu vou falar disso daqui a pouco da diretoria. Bora falar agora de... Então, assim, Paulo Brax foi rechaçado aí, né? Vamos falar agora da demissão. O Sampaoli tá na pauta. Por mais que você, torcedor, queira a demissão do Sampaoli, cara, aí é bom até eu chegar perto para falar isso. Por mais que você aí queira a demissão do Sampaoli, não vai acontecer. Não vai acontecer. O Sampaoli só sairia desse time se ele pedisse demissão. O Sampaoli é quem tá montando esse time, o Sampaoli é o cara que organizou esse time, o Sampaoli é o responsável pelo que tá acontecendo. A diretoria não vai mandar o Sampaoli embora. E eu vou falar a verdade sobre você, Sampaoli, né? Existem várias camadas de culpa, eu já falei isso aqui, né? Diretoria, jogadores e Sampaoli. Mas o Sampaoli, o time dele tinha que ter o mínimo de capacidade de ganhar do Remo. Ponto. O time dele não marca bem, não é só porque não tem as peças, é porque falta questão tática. Porque você não vê a falha individual, você vê a falha coletiva. Então, por exemplo, eu entendo e eu advogo aqui, você que assiste o meu canal sabe disso, que o Atlético precisa de um zagueiro de alto nível e de um volante de alto nível. É indiscutível, eu advogo isso aqui há meses. Mas fato é que, e eu acho muito importante falar isso e comentar isso com você, ó, o Galo me olhando aqui, ó, puto pra caramba. Tá com razão, meu Galo olhando puto. Fato é que, e eu acho que isso é o principal pra você entender, a maioria dos gols que o Atlético toma não é de uma falha individualizada, uma vez ou outra que a gente vê isso, é de falha coletiva, é falha tática, é falha de marcação e o Sampaoli é o responsável. Ah, mas se a diretoria der um primeiro volante de qualidade, der um zagueiro de qualidade, ele melhora assim e substancialmente, mas vai continuar com os problemas. O gol que eu mostrei pra vocês mostra como as linhas são espaçadas, como os jogadores do outro time têm espaço pra poder, porque isso é treinamento. Mostrei o gol aqui, vocês viram. Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, olha esse gol. Olha como é que é a liberdade dos caras tocarem a bola. Olha a liberdade, o cara recebe, olha a liberdade que os caras têm porque não tem a marcação adequada. Esse é o gol do empate. Então assim, cara, fica claro pra todos nós, é clareza solar tudo isso. Eu vejo isso com uma clareza indiscutível. Se você perdeu a minha fala anterior é porque eu tive que cortar o vídeo, mas é uma realidade brutal. Mostrando o gol, você vê a liberdade que o jogador tem de receber, de passar a bola para um, de correr, de passar a bola para outro, porque é um time que não consegue marcar a falha tática. Então o Sampaoli é culpado sim, a diretoria não vai demitir ele. Rap, você acha que o Sampaoli tem que ser demitido? Eu tenho dúvidas, eu tenho que pensar, eu tenho que parar para analisar. Mas hoje, analisando de cabeça quente, analisando aqui eu acho que deveria ser demitido, mas eu não sei se esse é o caminho. Eu esperaria amanhã acordar, pensar, rever o jogo. Aí eu revendo o jogo eu vou ter uma opinião melhor. Bora falar aí sobre o Menin tem que abrir o bolso, que não tem jeito. Rubens Menin, meu querido. Vovô Menin, vou tentar falar assim pra ver se você me escuta. Menin, o seu time, que é seu, que eu sei que é o dono, ele é médio. Ele tem boas peças, mas ele é médio, como taticamente. Então você vai ter duas boas peças de um lado, você vai ter outra peça boa ali, peça boa aqui, peça boa colar, mas é um time médio taticamente. Porque o seu time não tem a estrutura final, que é um volante de qualidade para sair com a bola e um zagueiro de qualidade para poder segurar o rojão na hora que aperta. Aquele que vai dar o carrinho no cara, aquele que prefere fazer o pênalti faltando 5 minutos, que sabe que o time consegue segurar ali, que o pênalti não consegue fazer uma falta para ser expulso fora da área, porque ele sabe que o time vai conseguir segurar ali os minutos que precisa. Então o que acontece é o seguinte, você precisa desses dois atletas, não tem jeito de você fugir. Se você não contratar esses dois atletas o mais rápido possível, aproveitar que você vai ter o tempo, não fique você pensando que uma semana que o Atlético vai ter aí, dependendo de como é que for a questão do Campeonato Mineiro, vocês vão conseguir ajustar, não, porque não vão. Estou te contando, porque eu estou te avisando que esse time não tem condições. Eu estou te alertando que esse time não vai dar liga. E não é porque eu conheço muito mais, não é porque se sentar eu e o Paulo Brax e trocar ideia, ele concorda comigo, ele só não pode você falar isso em público. Mas ele concorda comigo, eu não tenho a menor dúvida. O time precisa e necessita de dois jogadores diferenciados, um volante, um meia, para segurar a onda. Se nós não arrumarmos esse cara, não vamos aguentar. Nós não vamos segurar a onda. Nós não vamos para Libertadores. Eu não tô nem cogitando título, Menin. Eu não vou para Libertadores.
Então, você tem que abrir o bolso. Eu sei que todo time tem que trabalhar com orçamento e você tem que fazer a coisa dentro do orçamento. E eu concordo com essa filosofia, mas você tem que entender que você pegou um time extremamente endividado, que 2023 e 2024, mesmo a gente gastando uma grana, foi um desmonte de setores. Esse ano mesmo nós desmontamos outro setor, por exemplo, lá direito do Galo foi desmontado, saiu o Rony, saiu o Biel e veio quem? O Minda, que não joga. Então nós desmontamos setores. E a gente precisa gastar primeiro, montar o setor e o time voltar a figurar no G6, disputando nas cabeças, e esse é o termo, para que entre dinheiro de bilheteria. Você acha que 20 mil é por conta de quê no estádio? Você acha que tem só 20 mil no estádio por conta de quê? É porque o time não vai bem. É porque o time não vai bem. Não é por minha culpa, por culpa do outro youtuber, por conta do outro jornal. Não, é o time que não mostra a qualidade necessária. É o time que não vira. É o time que não joga do melhor nível possível. E isso acaba refletindo em compra de camisa, em bilheteria, em tudo. Esse é o ponto. Então há uma necessidade, Rubens Menin, de você, infelizmente, colocar dinheiro do seu bolso ali dentro. E montar o time para lá, ó, montamos o time. A partir de agora, as contratações são dentro do orçamento e se não der, não deu. Porque você tem que injetar dinheiro para acabar a dívida, para você ter mais dinheiro também para poder colocar dentro do clube, para o clube poder gerir sozinho. O clube, você tinha que ter quitado toda a dívida do clube, você não fez isso, você já tá errado. Então, como você não fez isso, ok, beleza, agora você vai fazer. Então, gasta um dinheiro contratando jogador, porque é o único caminho. Não tem outro caminho. Eu tô falando com carinho aqui. Eu tô falando aqui, assim, de boa. Entenda isso. Ou vocês colocam dinheiro para contratar um zagueiro e um volante de alto nível que chega e seja titular, ou nós vamos disputar fora do G6. Porque o Remo já demonstrou isso, o Bragantino já demonstrou isso e o Palmeiras foi o atípico. Pegue todos os jogos desse ano. Vocês vão falar Palmeiras, Cruzeiro, eu sei que vocês vão falar esses jogos, só deixa eu contar para vocês dois, para vocês todos. Esses dois foi o atípico. O normal é isso aí contra o Remo. Deixa o like, se inscreva. Meio-dia. Pode ser? Pode ser? Fechou? Fechou. Então, meio-dia eu te encontro aqui no canal Vinícola. Tamo junto, beijo grande, fiquem com Deus e valeu!